Oi, gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Então, continuando aquele vídeo, anterior, falando, acho que é do relato 2, de regressão. Esse vídeo aqui é para contar para vocês o porquê que eu tive aquela regressão, baseadas nas perseguições que eu tinha quando eu era pequena. Então, aquela foi mais uma peça do quebra-cabeças, que nem o terapeuta falou pra mim. Gente, se vocês não assistiram o Regressão 2, o relato de Regressão 2, corre lá pra ver, porque vai fazer sentido. Se vocês assistirem só esse, vai ficar um ponto de interrogação no meio, tá bom? E aí eu fui, mais uma vez, e nós não fizemos regressão, nós conversamos muito e tudo mais, e ele fez algumas técnicas pra mim, de abertura do terceiro olho e me indicou que eu fizesse mantras antes de dormir ou antes de descansar à tarde ou antes de meditar, para que na próxima sessão eu tivesse com o terceiro olho mais aberto e aí, fosse ajudar. Se bem que, não sei, não tinha precisado até o momento, mas ele teve alguma intuição ali de me dizer para fazer esses mantras. E eu me afino muito com o mantra Om, que é o som do universo. Eu gosto muito desse mantra, cai muito bem em mim, ressoa muito comigo e eu faço muito ele. E para abertura do terceiro olho, gente, para mim é fantástico. E essa terceira regressão que eu tive não foi em consultório, eu tive sozinha. Eu regredi sozinha fazendo o mantra Om. E foi no dia que eu estava muito calma, muito tranquila e eu decidi que eu ia fazer esse mantra e me veio intuitivamente essa vontade de regredir sozinha. Então eu confiei nessa intuição que eu tive. Fiz o mantra por alguns minutos e eu estava assim muito propícia para aquilo, porque à medida que eu ia entoando o mantra, eu gosto muito de entoar. Tem algumas técnicas que pedem para fazer o mantra mentalmente, mas eu acho que mentalmente não faz o mesmo efeito do que você entoar, do que você falar, falar o mantra, né? Acho que é entoar que fala. Porque para mim essa coisa da vibração, você sente até os dentes vibrando, a cabeça vibra. Essa coisa da vibração faz muito efeito. Só um pouquinho. O microfone tá meio rebelde aqui. Então, essa coisa do mantra faz muito efeito. E da ressonância dele quando você entoa o mantra. Então, eu fiz esse mantra por vários minutos. Eu não sei quantos minutos foram, talvez 10 minutos, talvez 15. Eu sei que eu fiquei muito relaxada, me sentia assim flutuando. E à medida que eu ia fazendo esse mantra, eu me sentia girando em cima do meu corpo. É como se eu fizesse assim, como se a cabeça fosse o eixo e eu girasse assim. Foi muito engraçado. E aí eu fui relaxando. Aí eu decidi que já estava bom, que eu já estava num estado de relaxamento profundo. Sempre com esse giro. E aí, mentalmente, eu quis acessar os arquivos akáshicos, as minhas memórias de vidas passadas. E eu mentalmente disse, acessarei uma parte das minhas vidas passadas para que eu consiga entender o porquê daquela execução. Isso tudo no lapso de segundo, mentalmente, foi essa ideia que eu tive. E aí foi um preto, aquela sombra, no começo, porque você nunca lembra assim, no mesmo segundo, demora alguns segundos para começar a vir a imagem daquele arquivo que está guardado há muito tempo. E aí eu vi uma única cena, gente, que para mim já... Porque eu vivi aquilo, eu me lembrei porque que eu fazia aquilo. Eu me vi fazendo isso assim, ó. Eu fazia assim. E muitas vezes eu fazia isso. Muitas vezes. E isso era um sinal de execução. Ou seja, eu executei muitas pessoas numa vida muito anterior ainda, naquela que eu tinha visto, a última, E eu lembro que eu vi exatamente a minha feição, era totalmente diferente. O olhar, sim, sempre com aquela mesma luz, mas eu era bem pálida. Eu tinha uns cabelos assim... Ai, sei lá, muito esquisitos, mas era uma coisa que não dava pra definir. Parecia que eu tinha me descabelado inteira e alguém fez um penteado em mim. Uma coisa grande, assim. E eu tinha uma... Não sei se era uma coroa, era alguma coisa dourada aqui em cima. E eu tinha roupas, assim, muito majestosas.
Eu não senti que eu era a rainha, mas eu devia ser alguém importante ou com alguma posse. Não sei, para mandar executar devia ser, né? E, enfim, eu fazia isso e eu mandava executar um monte de gente. Então, eu entendi o porquê de todo o alívio que eu senti, o porquê de não ter me impressionado e o porquê de ter visto aquela vida de uma forma tão positiva para mim. Ou seja, me fez muito bem ver aquilo, porque eu entendi que eu paguei pelo que eu fiz, né? Eu entendi que eu pedi para passar na pele o que eu proporcionei para outras pessoas. Eu não vi mais nada dessa outra vida. Na verdade, foi muito breve. Eu só me vi fazendo esses gestos. Acho que foi suficiente, né? Talvez eu não estivesse preparada para ver tudo que eu já fiz lá atrás. Então, isso já bastou, já entendi tudo. E fora isso, eu entendi muitas outras coisas. Primeiro, eu pedi perdão para todas essas almas que estavam me perseguindo, né? Todos esses espíritos. Eu pedi perdão por tudo que eu fiz, porque eu não sabia de nada do que eu estava fazendo, que eu fiz uma bela de uma besteira, que todos eles me perdoassem, que hoje eu era outra pessoa, que eu já tinha evoluído um pouco mais e que eu já entendi que eu fiz mal a eles e que fiz uma coisa muito errada, ter mandado executá-los. Seja qual for a razão, a gente não tem o direito de mandar matar, de executar ninguém, muito menos de matar alguém, né? Então, foi uma prece interna para todos esses espíritos, assim, uma coisa muito íntima e muito verdadeira, e essas perseguições pararam. Então, essa foi uma coisa muito positiva, né? Desse perdão mútuo que nós pedimos uns aos outros, né? Depois, me fez raciocinar sobre muitas coisas, muitas. Primeiro, em não julgar ninguém mais do que nunca, porque tanto positivamente como negativamente, porque isso me fez refletir muito, de fato, né? Eu nunca imaginei que eu tivesse mandado matar pessoas. Na verdade, eu só não duvidei porque eu vi e eu me lembrei. Era uma memória que eu tinha, então isso... E não tem como duvidar de regressão, gente. É você se lembrar do que você fez, simplesmente isso. Então, não tive essa dúvida. Mas foi, assim, muito bom no sentido de eu não julgar mais as pessoas, de eu entender como cada uma de entender o estágio de evolução de cada um, e entender, inclusive, ações erradas, né, ações precipitadas, ignorâncias. Um dia essas pessoas também entenderão que fizeram errado e farão grandes coisas, farão muito bem a outras pessoas. Então essa foi a grande lição que eu aprendi e foi um duplo alívio, na verdade. Então foi essa a razão e é isso que eu queria falar pra vocês. Do meu coração pro de vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!